Amém. Graças, paz, igreja. Amém. Eu sou o pastor Cristiano, pastor da Rede de Família, pela graça e a misericórdia do Senhor, estou aqui há um bom tempo já na igreja. Por que eu estou me apresentando? Porque eu estou mais fininho, talvez vocês não estejam me conhecendo, né? Tem esse detalhe, gente. Espera aí, deixa eu fazer o comercial. As crianças irem para suas salinhas. Sema, de 0 a 10, tá joia. Desde a última pregação minha aqui, que eu tenho estado focado aí naquilo que eu me comprometi com a igreja, né? De fazer uma dieta, perca de peso, essas coisas assim. Confesso a vocês que tenho feito, caminhado, mas não tenho tido prazer não, viu gente? Tenho tido sacrifício. Prazer eu tenho naquele x-tudo bem bonito, bem... o x-tudão, mas tem caminhado, Brincadeiras à parte, hoje nós vamos ter um tema a ser trabalhado nessa noite, pelo qual a igreja do Senhor, ela vem ao longo dos anos sofrendo bastante. Pelo menos é o que eu tenho visto e tenho percebido, eu acho que os irmãos também. Nosso tema anual, como todos sabem, é Todos por Um. E justamente o tema de hoje tem dificultado fazer isso, ser todos por um. A série que nós estamos vivenciando, ela é sobre a vida frutífera, que é um material muito usado nosso aqui, que tem buscado trabalhar essas questões. E a mensagem dessa noite é sobre o perdão. Perdão. É uma mensagem que requer uma atenção nossa, tanto no ouvir como no falar. Atenção essa que a gente vai precisar ter para que a gente possa absorver aquilo que vem do Senhor. O que vem de Cristiano, embora esteja magrinho, descarta. Mas o que vem do Senhor, leva até o teu coração e usa como uma reflexão para a sua vida. Tá bom? E o texto que nós vamos ver nessa noite é Colossenses 3, Colossenses 3, versículo 13. Por favor, abram suas Bíblias, seus iPad, iPod e tudo mais. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Deixa eu voltar, porque essa versão que eu tenho, ela não é a NVI. Talvez vocês estejam acompanhando a NVI. Então, deixa eu usar aqui a NVI, tá? Suportem-se uns os outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, nós te pedimos, Pai, para que nessa noite o Senhor, pela sua graça e a sua infinita misericórdia, possa nos usar mais uma vez para trazer aquilo que o Senhor não só colocou no meu coração, mas possa também ter colocado no coração dos irmãos quando vieram até aqui, que é o desejo de servir ao Senhor com obediência e buscar fazer a tua vontade e não a nossa. Então nos usa através do teu Espírito Santo nessa noite para falar aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. O que significa o perdão? O que é o perdão? O perdão, ele é o pagamento de uma dívida. O perdão, ele é a remissão de uma pena, o indulto que foi dado para mim e para você por Deus, mas que também é dado por todo aquele que crê na graça de Deus. Perdão é isso. Perdão é esse indulto que você dá,
é essa remissão da pena que você recebeu, que você desfrutou, mas por viver nessa graça, por acreditar nessa graça do Senhor, você faz o mesmo. O perdão, ele é algo muito simples de se falar, de escrever, de pregar, de comentar. De praticar, não. Praticar não é fácil. Liberar o perdão, quando se tem ou se fez algo contra você, não é fácil. Confesso que é muito difícil, mesmo para nós. E muitos até acreditam que perdoaram de uma forma genuína e sincera. Mas, em alguns momentos, ou na primeira possibilidade de trazer de volta tudo aquilo que aconteceu no passado e usá-lo como ferramenta de ataque, eu não diria nem de defesa, isso é muito costumeiramente feito e naturalmente exercido, em alguns momentos até por nós. É muito comum isso acontecer. A gente guardar tudo aquilo que aconteceu conosco numa mochilinha e em um determinado momento, em alguma circunstância que a gente se sente atacado ou acuado, a gente tira aquilo ali e passa a usar como uma ferramenta de ataque. E isso nos faz lembrar e perceber até, de certa forma, que quando a gente faz isso, ou quando a pessoa age dessa forma, é como se ela também não estivesse entendendo e aceitando o perdão de Deus. O sentimento que se tem e o pensamento é de que o perdão de Deus, que veio através do seu único filho, ele não alcança todo o pecado. Há pecado específico que esse perdão ele não é alcançado. Quando a gente age dessa forma, quando a gente passa a usar isso como trunfo, algo que aconteceu conosco e não vive verdadeiramente o perdão genuíno. Nos leva a entender isso. E acredito que isso não deva ser uma verdade entre nós. Mas quando se age dessa forma, leva-nos a entender isso. Que nem conseguimos nos perdoar verdadeiramente. Ou não conseguimos aceitar esse perdão que nos foi dado. Porque passamos a pensar que nem todo pecado pode ser alcançado pelo sangue que foi derramado na cruz. O perdão ele é algo fundamental. O perdão ele não é um sentimento. O perdão ele é uma atitude. Atitude essa que eu e você é quem tomamos. Cabe a mim e a você tomar essa atitude de perdoar. Mas, queridos, fiquemos certos de uma coisa. O perdão, ele é bem maior do que o ódio. O perdão, ele traz vida, ele traz restauração, ele traz algo novo dentro da gente. Já o ódio, não. O ódio, ele traz tristeza, rancor, destruição, e ele nos faz apodrecer por dentro. Então, o perdão, ele é muito importante para a gente, quando lê um texto desse, e entender essa questão da necessidade que o povo de Deus precisa de exercê-lo. O povo de Deus precisa viver continuamente, perdoando-se uns aos outros.
Porém, meus irmãos, infelizmente, como eu falei, eu tenho visto que a igreja do Senhor, ela tem sofrido muito com isso, com a falta do perdão. E me permitam a sinceridade, mas na IBO não tem sido diferente. Isso tem acontecido também no nosso meio. Isso tem acontecido aqui entre nós. E quando a gente consegue observar isso? Quando nós estamos em nossas reuniões de adoração ao Senhor. Hoje confesso ao Senhor, a vocês que diga, que estou surpreendido com o número de pessoas que estão aqui. E grato por ver pessoas que fazem muito tempo que eu não vejo. Alguns rostos novos aqui, que alegram-nos com suas presenças aqui, por estarem aqui. Mas não é o que tem acontecido todos os domingos. Quando nós estamos vendo os grupos pequenos se reunirem, quando temos outras atividades aqui, quando temos retiro, quando estamos em família IBO, não é isso que eu tenho visto. Me perdoe a sinceridade, mas o que eu tenho percebido e tenho visto é que tem se permitido alimentar a mágoa, o ódio e o não perdoar. E isso quem perde é a igreja do Senhor. Isso quem perde é o reino. Nós temos projetos, nós temos alvos, nós temos ideais que precisam ser alcançados. E esses alvos não quer dizer com crescimento numérico na igreja, mas com a expansão do reino, com a proclamação do evangelho, com pessoas sendo salvas em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça, às vezes a gente esquecemos de Atos 2:42. Precisamos cair na graça do povo, da comunidade, daqueles que estão próximos a nós. Mas como é que se cai na graça se não se vive algo que é essencial no cristianismo? Que é o liberar perdão, que é abrir mão do rancor, deixar de usar as ferramentas que se usam e colocar diante da cruz de Cristo tudo o que aconteceu com você. E deixar que o julgamento verdadeiramente seja feito o do Senhor. Porque em Mateus 6:36, a gente encontra o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus. Quem aqui não tem buscado primeiramente o reino de Deus? Por favor, levante a mão e se manifeste. Tem alguém aqui que não tem buscado? Mas quantos têm buscado primeiramente o reino de Deus aqui? Por favor, quantos têm buscado primeiramente o reino de Deus? Se você não tem buscado primeiramente, você precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E não a nossa. Quando nós não liberamos o perdão, é porque queremos usar da nossa justiça, a nossa vara de medir. E, gente, saiba que cada um de nós tem uma fita métrica, tem uma vara, tem uma trena de medir. Jamais vai ser semelhante à do outro. Então, jamais alcançaremos a perfeição, embora tenhamos que buscá-la em Cristo Jesus. Então não adianta eu abrir minha trena de 5, 10, 15, 30 metros para medir. Para usar da minha justiça, eu preciso buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça em tudo que aconteceu no passado, tem acontecido no presente e acontecerá no futuro comigo. Por quê? Porque eu faço o mesmo com vocês. Eu faço o mesmo com o próximo. E eu gostaria que ele também pudesse vivenciar isso, para que como igreja do Senhor, a gente pudesse cair na graça. E muitos possam ser salvos. Precisamos compreender que o perdão é a essência do cristianismo. Ele é a liga que une esse povo.
separado, santificado, remido, amado pelo Senhor. É isso que nos une. Essa liga se chama o perdão, porque quando você pratica o perdão, você está praticando o amor. É a essência do cristianismo que está deixando, ao longo dos anos, de ser vivenciada por esse povo escolhido de Deus, por esse povo santo e amado de Deus. Eu não quero trazer uma palavra de acusação, irmãos. Eu quero nessa noite poder trazer uma palavra de reflexão, porque nós estamos sendo atacados por todos os lados. E o príncipe dessa era, o inimigo, o astuto, o mentiroso, ele tem buscado nos afastar, nos separar. Mas sabe por quê? Porque ele sabe a força que nós temos juntos, unidos nessa liga. Caminhar sozinho, eu posso até ir mais rápido, porém não vou mais longe. Então eu prefiro caminhar com você, Jacó. Eu prefiro caminhar com você, Del, com Guga, Felipe, Geno e todos vocês. Então preciso fazer uso dessa liga que nos une, para que possamos continuar sendo fortes, porque juntos somos mais fortes. E o perdão nos faz refletir sobre duas coisas. A primeira dela é por que devemos perdoar? Por que eu e você devemos perdoar? Se alguém nos machucou, se algo nos fez sentir dor, por que eu tenho que perdoar? Aí eu volto para o texto que nós lemos. Volta o teu olhar para ele. Porém, não vai logo para o 13, não. Passa para o 12. Começa no 12. Vê só o que Paulo está dizendo. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Você é um povo escolhido por Deus? Você é escolhido por Deus? Você é santo? Sim, porque somos santificados em Cristo. Você é amado? Então você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você é santo? Você é amado? Você é escolhido? Então dá o glória, irmão. Às vezes a gente precisa, entendeu? Somos escolhidos, gente. Nós somos santificados, somos todos os dias, por nossas falhas, por nossas omissões, pela procrastinação, palavra difícil, mas consegui dizer, pela desobediência ao Senhor. Como é bom ver isso aqui, como é bom ver o povo de Deus junto com um único propósito: vencer o avanço das trevas. Precisa perdoar. Essa é a primeira coisa. Pelo que está escrito nesses versículos, pelo que Paulo fala para mim e você.
ele nos dá essa certeza de que somos privilegiados, que somos agraciados com isso. Você já pensou? Você participa de alguns concursos aí. Quando você passa, ou seleções, na verdade, de empregos, quando você é escolhido, que sensação você tem? Como é que você se sente quando você foi escolhido para fazer algo? Foi separado por alguém? Separado no sentido de a pessoa olhar em você, identificar em você algo de importante, algo de valioso, alguém que pode ser útil naquilo que se deseja, naquele propósito. Eu e você, nós fomos assim, escolhidos. Eu fico feliz quando sou escolhido. Eu fico realizado quando sou escolhido. Mas junto a isso, geralmente, vem algo a ser feito. Essa escolha não é em vão. Essa escolha traz sobre ela ou com ela uma responsabilidade. E uma das responsabilidades que nos é dada por essa escolha é perdoarmos. É liberar o perdão. Por isso, temos que lhe perdoar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, no sentido dessa, porque devemos perdoar, é porque quando perdoamos, é revelado em nós o que Deus nos deu de melhor, o fruto do Espírito. Volta lá para o versículo 12 e vê o que diz. Paulo nos diz: revistam-se profundamente de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora, interessante essa palavra revista-se, porque quando Paulo está dizendo revista-se, Paulo está dizendo para mim e você: prepare-se, equipe-se. Você vai para uma guerra. Os soldados, quando iam para uma guerra, usavam aquelas armaduras, espada, lança. Hoje, para a guerra, já é um outro tipo de vestimenta, outras armas que são usadas. Mas o soldado precisa se equipar para enfrentar essa guerra. Mas será que perdoar é uma guerra? Você acha que perdoar é ir para uma guerra? Sim ou não? Por quê? Por quê? Será que perdoar é ir para uma guerra? Que guerra é essa que eu estou indo? A guerra da carne contra o espírito. É essa guerra que você trava. É essa batalha que você entra. É nesta batalha que você entra. Quando nós nos vemos numa posição de perdoar alguém por algum pecado cometido, seja ele diretamente ou indiretamente a nós, travamos uma guerra, uma batalha entre o nosso senso de justiça e fazer a vontade de Deus. Travamos ou não travamos? Perdoar é uma batalha. Eu quero fazer justamente o que foi feito comigo. Eu quero usar do que se diz aí, do que se ensina, olho por olho, dente por dente. A tendência é essa. Se você é assim como eu, é feito de carne e ossos, e é descendente de Adão e Eva, certamente você tem esse entendimento, ou esse sentimento.
de querer dar o troco, de fazer exatamente o que foi feito comigo, do que foi feito conosco, e não de perdoar. E travamos essa batalha carne e espírito, senso de justiça meu, e fazer a vontade de Deus. Infelizmente, é isso que acontece. Mas Paulo diz: revistam-se profundamente da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E uma vez você optando por fazer a vontade de Deus, faça ela de forma genuína e verdadeira. Fazendo ela de forma genuína e verdadeira, você vai abrir mão do seu senso de justiça, você vai abrir mão daquelas ferramentas que poderiam ser usadas na carne em algum momento e vai fazer a vontade de Deus. Quando a gente olha em Gênesis 37 e vê aquela história de José, eu creio, eu acho que você também crê que aquilo aconteceu. Não é figurinha, não é historinha, aconteceu. E José tinha tudo. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Me desculpe a expressão, mas ele foi chacotado, eu acho que essa expressão é muito conhecida nossa, ou zombado, quando ele falava de seus sonhos. Ele apanhou, ele foi vendido, depois ele foi julgado, condenado, mesmo ele não tendo culpa. Porém, ele chegou a uma posição de honra. E aí ele teve a grande oportunidade de quê? Dar o troco. Olho por olho, dente por dente. E foi isso que ele fez, não é verdade? Não. E o que foi que ele fez? Ele perdoou. Exemplos bíblicos de seres humanos que viveram situações até piores do que a nossa, temos. Ele conseguiu, ele era diferente de mim e de você? Talvez sim, porque ele buscou sempre fazer mais a vontade de Deus do que eu. Mas ele era carne, sangue, ossos. Ele tinha sentimento. Ele sofreu. E ele poderia ter usado de sua justiça, mas não. Ele perdoou. E ele ali fez uso do perdão genuíno. Não perguntei nada à senhora, madame. Ele fez uso do perdão genuíno. Ele poderia ter feito a sua justiça. Essa semana é interessante, foi sexta-feira. Aconteceu algo comigo, né? Incrível que eu vinha falar, pensei em alguns exemplos e vi esse de José, muito interessante, porque é alguém humano que passou por algo que eu e você passa e podemos ter uma atitude diferente, atitude de perdoar e não de guardar o rancor, guardar o ódio, a mágoa e usar tudo aquilo que foi feito contra ele como uma ferramenta de ataque, ou até de defesa, se assim quiser colocar. Eu estava em um estabelecimento aqui e chegou alguém muito querido, que no passado eu emprestei algo a ele. E o que eu emprestei, que tinha sido um presente da minha esposa, dos meus filhos, foi-se embora. Mas eu o amo o suficiente para entender que aquilo são coisas materiais. E estava conversando eu com ele, e vi ele fazendo algo e levando algo dele para consertar, e eu perguntei a ele, oxe, foi que houve? Quebrou? Ele disse, rapaz, eu emprestei. Quem empresta nem para si presta. Tum! Sabe aquela lâmpadazinha? Pum! Acendeu. Irmãos, eu precisei usar do fruto do Espírito para respeitar o ambiente, para amar meu irmão,
Mas depois eu vou brincar com ele, porque eu mexo com ele. Eu digo, ô miserável, tu está parecendo alguém, porque tu recebesse o meu perdão, mas não quer perdoar. Ele disse, oxe, meu irmão, botei para fazer e vai ser, ó, Rapaz. Mas é justamente isso que a gente faz. Somos carne, sangue, somos seres humanos. Somos tendenciosos a isso. Infelizmente. Mas quando nos revestimos do que é necessário para vivenciar genuinamente o perdão, a gente faz como José. A gente abre mão do nosso eu, da nossa justiça, do nosso senso de justiça e passamos a fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Então, a primeira coisa é isso. Por que perdoamos? Perdoamos por isso. Por ser esse povo santo, amado, escolhido, ungido, santificado pelo sangue de Cristo. E sendo assim, eu e você precisamos entender porque perdoamos e passamos a fazer sempre isso. Nutrir essa liga que une esse corpo de Cristo. A segunda coisa pela qual a gente precisa refletir sobre o perdão é quantas vezes, a segunda coisa, quantas vezes devemos perdoar. E aí, quem chuta? Alexandre botou uma figura massa ali para mim. Vamos lá para Mateus, vou aqui também que fica melhor. Mateus 18. Abra aí o seu, Mateus 18. Mateus 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: Eu digo a você, não 7, mas até 70 vezes 7. Essa pergunta aí de Pedro, que é muito semelhante a essa nossa, me fez lembrar de um colega nosso de seminário. Nas aulas, ele geralmente vinha com uma pergunta seguida de uma resposta. Porque, na verdade, o que ele queria não era perguntar. Ele queria o reconhecimento do professor e o elogio do professor. Poxa, não vou dizer, por questões de ética, o nome da pessoa. Poxa, parabéns, você é muito inteligente. E Pedro buscou fazer isso. Naturalmente, os líderes falavam sobre 4. E aí Pedro disse, eu vou botar 7, porque eu vou ser altamente generoso. E Jesus vai responder, Pedro, você é o cara. Você é o cara, Pedro. Perdoando 7 vezes. Mas ele tentou surpreender Jesus. E Jesus foi quem o surpreendeu. Ele disse 70 vezes 7. Um matemático bom aí, 70 vezes 7, quanto é que dá? Quanto? 490. Opa, bateu com o meu. Eu tenho 49 anos. Tenho 24 anos, casado com Gi, pai de Daniel e Esther. Calculando as vezes que eles me chatearam, eu acho que eu já posso parar de perdoar. Já passou de 490. Assim, minha filha, você também. Minha filha não, minha esposa e meus filhos.
Vocês podem parar de perdoar, tá? Porque Cristo está ensinando aqui que é 490 vezes que devemos perdoar. Não é verdade, irmãos? Não? Ele não deu uma quantidade aqui não específica? Deu, mas não para esse fim. Vou voltar mais uma vez. Eu sou feito de carne e osso, sou descendente de Adão e Eva. Meu irmão, perdoar uma vez só já é difícil. Muito difícil para mim. Imagina perdoar 7. Ou 70 vezes 7. É fácil? Não. Cristo está falando para mim, para você, falou para os discípulos, que a nossa medida, os nossos cálculos, não são iguais ao dele. Que o cálculo humano, usado por Pedro, não tem nada a ver com o cálculo dele. O cálculo dele é ilimitado. Não tem limite. Não tem limite. Porque eu acredito que nenhum ser humano consiga, em sã consciência, perdoar um ser humano que peca 7 vezes contra ele num dia. Por mais santificado que seja, por mais discípulo de Cristo que seja, eu não acredito que sejamos capazes de perdoar 7 vezes a mesma pessoa cometendo algo contra nós. Ou algo até que não me afete diretamente, mas que eu não concorde, que eu não aceite, que eu acho que não deva ser assim. Perdoar 7 vezes. Muito menos 70 vezes 7. Esse cálculo não existe. Esse cálculo aqui foi para mostrar que a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele supera os nossos entendimentos, supera os nossos pensamentos, supera os nossos julgamentos. Supera a nossa generosidade. Ele é bem maior. Então, quantas vezes precisamos perdoar? Seria esse o cálculo? Não. Devemos perdoar. Volta lá para Colossenses, capítulo 3. Nos versículos 12 e 13, que aí a gente vai ter uma noção de quantas vezes devemos perdoar. Ele diz assim, no 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas uns dos outros. Não é isso? E depois, o que é que vem? Perdoe o quê? Versículo 13, vocês estão comigo? Suportem-se uns aos outros e perdoem a queixa que tiverem uns dos outros. E depois vem o quê? Olha, perdoe o quê? Como o Senhor lhes perdoou, nos perdoou. Você acha que o Senhor nos perdoa quantas vezes por dia? Você acha que neste exato momento, quantas vezes
Ele não está nos perdoando? Seria a mesma quantidade? Talvez por segundos. Talvez por segundo. É essa quantidade que eu e você precisamos perdoar aquele que falha, que comete um pecado, que faz algo que desagrada a você, a mim, direto ou indiretamente, porque somos perdoados pelo Senhor todo dia, toda hora, todo segundo, todo instante. É essa quantidade de perdão. E me permitam, irmão, dizer algo que tem doído no meu coração. Nós estamos passando por momentos difíceis como nação brasileira. Nós estamos passando por momentos difíceis como povo escolhido de Deus, como povo santo, como povo amado, como povo justificado, como povo perdoado. Nós temos passado por momentos muito difíceis. Momentos esses que são momentos de escolhas. E que as escolhas não estão sendo aceitas, nem de um lado, nem do outro. Que o perdão não tem sido feito nenhuma vez sequer. Simplesmente pela escolha. E eu acho que somos livres, como esse povo amado, como esse povo escolhido, para nos amarmos o suficiente para entender a escolha do outro, para conhecer a história do outro, para amar mais o outro do que o que nós estamos vivenciando. Para mim é mais forte, para mim é mais válido, para mim é mais proveitoso quando eu aceito o meu irmão com a sua escolha, com as suas convicções. Espero que jamais venhamos a divergir com o entendimento das Escrituras, com aquilo que nós somos chamados para fazer, para adorar e amar o Senhor e servir o próximo. Então, se você, meu amado, vai escolher o lado A, o lado B, hoje só dois, na questão política, ame-se o suficiente, mas ame o seu irmão também o suficiente. Eu brinco com Geno. Geno diz, tu vai vestir vermelho? Eu digo, eu visto vermelho, preto, roxo, azul, branco, verde. Eu visto todas as cores, porque isso aqui foi comprado com o meu suor, com o meu trabalho, com o trabalho da minha esposa. A minha geladeira tinha carne nos governos passados. A minha despensa tinha cereais. Os meus filhos se vestiam. Eu me vestia, minha família se vestia. Eu conseguia ajudar as pessoas. Hoje, eu tenho carne na minha geladeira. Eu tenho cereais na minha despensa. Eu me visto. Minha família se veste. Mas sempre foi com o suor do meu rosto, assim como é o de vocês, igreja. É com o suor do seu trabalho. Não é o político A, o político B, o político C, que vai chegar na sua casa, encher a sua despensa, encher a sua geladeira, vestir você ou pagar os seus boletos, não, gente. Acorda, a igreja do Senhor. Vamos nos unir, que nós somos maiores do que qualquer partido e do que qualquer político. O amor do Senhor que nos une, nos constrange de determinadas coisas que a gente passa a fazer. É nisso que a gente tem que pensar. Quem derramou na cruz o sangue por mim e por você, não foram políticos, foi Jesus Cristo. E com o único propósito de demonstrar amor por mim e por você. Com única ideologia, único pensamento,
resgatar aqueles que se encontravam perdidos. Então eu amo você. Tenha as suas escolhas. Vote em quem você quiser. Mas saiba que o meu amor por você não vai mudar. Eu me proíbo de deixar de amar você por quem você está votando. Mas eu gostaria, no amor de Cristo, que você também me amasse por quem eu escolhi votar. Porque, gente, igreja do Senhor, eu posso me decepcionar com minha escolha. Você pode se decepcionar com sua escolha. Porque quem estão ali são seres humanos, falhos, pecadores, mentirosos, gananciosos. Não é com ele que eu vou me reunir depois. Não é com ele que eu vou chorar depois. Não é com ele que vai me consolar quando eu perder alguém. Não é ele que vai chegar na minha casa e a minha despensa, o meu armário não tenha nada e ele vai trazer comida. Sabe quem foi que trouxe isso em um determinado momento? Foram meus irmãos que participavam de grupos pequenos comigo. Meu amado irmão Carlão, o qual eu tenho muita saudade, daquele jeito dele, ríspido de ser, aquele homem que era visto como aquela pessoa meio bruta, mas quando a minha despensa estava vazia, o meu armário, que era de vidro, estava vazio, quando eu estava desempregado, foi Carlão que chegou para mim e disse: irmão, os ratos estão fazendo a mochilinha e estão indo embora, né? Eu disse: oxe, olha, faz tempo, Carlão, que isso está acontecendo. No dia seguinte, Carlão pegou minhas contas de luz e água, junto com um grupo pagou, trouxe uma feira para mim. Eu vivenciei isso, igreja. Eu não posso pensar diferente. Eu vi irmãos nossos aqui ter seu telhado sendo reformado. Que época genuína, que época abençoadora. A gente participava dos grupos pequenos em período de chuva. A gente estava sentado aqui, afastado um do outro. Começava a chover, começavam as goteiras. Aí ia um encostando no outro. Aí o casal dizia: vamos para a cozinha. A esposa disse: está pior do que aqui? Como é que a gente vai para a cozinha? E aí o grupo pequeno se reuniu. Em um belo sábado, trocamos todos os telhados. Trocou tudo. O irmão deu sua mão de obra e deu telha nova. Compramos madeiras e foi reformado. É isso que é a igreja do Senhor. É nisso que a igreja do Senhor tem que acreditar e tem que viver. Tivemos famílias sem móveis dentro de casa, ou móveis velhos. E o grupo pequeno comprou móveis novos e presenteou a irmã com isso. A igreja do Senhor tem que se preocupar e vivenciar isso, irmãos. Nós não devemos entrar nessa batalha entre nós, não, gente. Pelo amor de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar afastado da política, de exercer a sua cidadania. Não, não é isso. Pense, analise, veja as propostas, vá, desde que a única coisa que eu peço é que ela não venha ferir isso aqui. Exerça o seu direito de cidadania, vote. Faça o que você quiser. Como eu falei, se não acontecer o esperado, todos nós vamos sofrer, tanto de um lado quanto do outro. E eu preciso de você para me ajudar. E eu quero que você precise de mim também, caso aconteça, para como igreja do Senhor estarmos juntos. Às vezes brigamos por algumas questões, principalmente nesses momentos, e achamos defeito em todos os lados. E falamos muito de pouca ajuda para os pobres. Mas às vezes eu me entristeço, porque nós temos uma cesta ali, e eu gostaria, como igreja do Senhor, que quando a cesta fosse colocada, a cestinha fosse colocada aqui para arrecadar os alimentos,
para matar a fome de 35 pessoas, de 35 famílias que atendemos aqui na igreja. Aquela cesta transbordasse. Superabundasse a graça da igreja. Não quero botar julgo em cima de ninguém. Não quero também fazer julgamento em cima de ninguém. Eu estou falando no meu coração, eu gostaria que fizéssemos isso. Mas tem sido difícil. Quem está no ministério sabe o quanto tem sido difícil. Quando eu vejo os meninos se reunindo aqui, e Rodrigo correndo para um lado e para o outro, para poder manter aqui as aulas, manter o lanchinho para as crianças depois. Quando eu vejo o karatê que vai para uma competição e não tem uma ajuda para essas crianças que estão sendo tiradas da rua, para aprender um esporte e ficar livre. E a gente não vê uma ação maior dessa igreja do Senhor. E entramos num embate filosófico, político. Igreja, vamos acordar. Vamos perdoar. Mais do que 70 vezes 7. Como o Senhor nos perdoou. Mais uma vez eu quero que você entenda, essa palavra não é de confronto ao que você pensa, o que você vai fazer, o que você quer fazer. Não. Essa palavra é uma palavra de reflexão para a igreja do Senhor. Jamais na minha vida eu usarei isso aqui para fazer política. Mesmo tendo as minhas escolhas, jamais eu usarei isso aqui, porque eu não concordo. E a igreja não é para isso. A igreja é para viver aquilo pelo qual ela foi chamada. Ela precisa do social, sim, verdadeiramente. Mas ela vive do espiritual. E é isso que precisamos buscar. Eu gostaria de encerrar lembrando uma canção do intitulado Poeta Sérgio Lopes, que diz o seguinte, acho que meu horário avançou, né, Romildo? Que diz o seguinte: não vou cantar, porque senão todo mundo vai sair. Vou só falar a letra da música. Perdoar é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Falar é fácil, apertar a mão também. O difícil é perdoar do coração. Mas, se o coração perdoa, é fácil perceber. Por quê? Porque o coração é cúmplice do olhar. Torna-se visível, perceptível esse perdão. Eu diria que é um momento mais genuíno quando se observa isso. E ele diz mais: perdão é uma joia rara de se encontrar. Muito rara. Mas que ela está na sinceridade de um olhar. Acho que é por aí a letra. E aí eu faço essa pergunta final para mim e para você. Se o perdão é uma joia rara de se encontrar, sabendo que precisamos perdoar, sabemos que precisamos perdoar inúmeras vezes como o Senhor nos perdoou. Quantas pérolas você tem conseguido encontrar ou juntar? Perdão que sai do coração é uma joia rara de se encontrar. Mas quando você a encontra, quem está ao seu lado e ao seu redor, enxerga essa pérola no seu olhar, porque ele é cúmplice do seu coração. Então, cônjuges da Igreja Batista Oasa, perdoem-se. Pais e filhos, perdoem-se. Talvez você precisa nessa noite
ou está passando por situação semelhante a essa de perdoar várias vezes seus filhos, ou seus filhos de perdoarem, o seu cônjuge, seu amigo, seu irmão, seu colega de trabalho. Você está precisando fazer isso várias vezes. Lembre-se de que o Senhor faz o mesmo com você, todos os dias. E seja acho que a palavra é minerador, aquele que busca as pérolas. Seja esse, cave, vá em busca dessas pérolas, que é o perdão, e perdoe. E participe dessa liga, dessa união que o corpo de Cristo precisa ter e exercer. E no amor de Cristo, eu amo vocês. Deus nos abençoe. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes. E eu diria que ela é também uma via de mão dupla. Ela não só é proferida por mim, mas ela vem de encontro ao meu coração. E eu te agradeço por isso. Por me trazer à memória tudo que me traz esperança. E eu tenho uma esperança no Senhor, de que dias melhores virão. E estaremos como o teu corpo, unidos em um único propósito, em um único objetivo, louvando e engrandecendo o teu santo nome e nos amando mutuamente. Esse é o desejo do meu coração e essa certeza que o Senhor tem colocado. Obrigado por esta noite, obrigado por este momento de reflexão e nos leva para casa refletindo sobre tudo isso, em nome de Jesus. Amém.